Nossa gente, nossa história. Aqui você vai ver partes da história de Mineiros em diferentes épocas, contadas por seus próprios personagens. Mineiros, nossa gente, nossa história. Mineiros, nossa gente, nossa história é um grande projeto cultural para manter viva as tradições desta cidade e da sua gente. Resgata o passado e mostra o presente utilizando personagens contando as fases mais marcantes das suas vidas, tanto na zona rural quanto na cidade. Não é só um programa de entrevistas, na verdade é uma conversa gostosa, um bate-papo descontraído. O idealizador desse projeto é o comunicador e multimídia Oscar Rodrigues, que faz uma pesquisa profunda para saber o que vai ser levado ao ar e ele mesmo apresenta. Aproveite a chance de fazer uma grande viagem na história e na cultura de Mineiros. Sr. Pedro Advíncula da Cunha, mas muito conhecido em nossa cidade por Pedro Malaquias. Também faz parte dessa história e vai falar para aqueles que estarão vendo esse documentário um pouco da área comercial da nossa cidade. Sr. Pedro, inicialmente, de que cidade o senhor veio e quando o senhor veio para Mineiros? Eu sou filho de Jataí. Saí de Jataí em 1932. Fui para a Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Rosário Oeste, Alto Paraguai. E tive mais ou menos uns 6 a 3 anos trabalhando em garimpo, comprando diamante. O último ano eu passei a comprar diamante. Depois voltei, fui para Jataí. Chegando em Jataí, fiquei um mês e pouco e passei a morar em Rio Verde. Morei em Rio Verde uns 2 anos. Depois passei a trabalhar na zona do Caçu, Aporé, Rio Verde, esse rio que passa aqui perto embaixo, trabalhando vendendo máquinas Singer. Levado tudo no cargueiro de burro, máquinas de pé. E em 1942, eu estava de saída para São Paulo para pegar uma representação do Martins Costa, venda de tecido, pegando a região de Uberlândia a Cuiabá. Mas nesse momento apareceu uma pessoa, eu estava jogando poker, era 10 horas da noite, me apareceu uma pessoa me convidando para vir tomar conta aqui de Mineiros, da firma, que é essa firma que eu trabalho hoje, que é minha. Aí eu não queria vir. Já estava com outro compromisso lá, uma representação muito boa. Ele me chamou, falou, olha, você tem dinheiro lá comigo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer sociedade, parceria 66. E me deu os dados do movimento aqui, eu resolvi vir para cá. No outro dia cedo eu vim para cá. E o que fez eu vir mais é que eu tinha ficado noivo da minha mulher, da Nedi. Quando ele me convidou, eu lembrei, mas achava que no outro eu ia ganhar mais e teria melhor condições para poder casar, né? Mas como nós fizemos sociedade, eu ficava mineiro aqui na firma, eu resolvi vir para Mineiros, já que a minha noiva morava aqui, né? Em 1942 o meu movimento foi pequeno, foi mais ou menos uma média de 2.000 por dia, 1.500, era pequeno o meu movimento. Com o espaço de um ano, eu dominei o comércio indo para Mato Grosso, vendendo para aquela turma de fazendeiros que eu conhecia quando eu comprava diamantes de Guiratinga. Então eu abri um fiado, um movimento de fiado muito grande. Eu vendia fiado aqui para todo mundo de Mineiros, para todos os fazendeiros, e abri um movimento muito grande para Mato Grosso. Aquela fazendeirama que eu viajava por lá, conhecia, que eu vivi lá 8 anos. Então eu tinha um gabarito muito grande para fazer esse negócio. E passei a trabalhar
confiado para Mato Grosso, Guiratinga, aqui Itaquari, esse mundo aí, eu tinha um fiadão enorme. E tive a oportunidade de chefiar o comércio de Mineiros. O maior movimento era meu. Isso durou talvez uns 20 a 30 anos. O senhor é um dos pioneiros. Eu sou pioneiro aqui hoje. Era eu e o Jonas. O Jonas morreu há poucos dias. Hoje eu sou o comerciante mais antigo aqui dentro. Eu cheguei aqui em 42, está com 60 e tantos anos. E nesse lugar. Porque, eu trabalhei com meu sócio 16 anos. Para nós separar a nossa sociedade foi muito difícil, porque a nossa amizade, né? Eu achando muito ruim, ele sair, ele achando ruim, sair também dessa sociedade. Mas ele precisava ir para Uberlândia para a educação dos filhos, né? Então aí eu resolvi, comprei dele a parte dele. E tive amizade aí com essa turma, eu fui muito amigo do Pedro Arantes. E notei, por exemplo, no governo do Pedro Arantes, deu muito com minhas ideias. Pedro Arantes foi o primeiro intendente? Não, o Pedro Arantes foi prefeito no tempo da ditadura. Nomeado? Nomeado. Então, o que eu notava nele... Ele foi o primeiro prefeito nomeado? É o primeiro. Não, peraí, talvez não seja o primeiro. Eu acho que o primeiro foi outro. Ele já é o segundo ou terceiro. Mas então, ele veio e sempre falava para mim sobre a educação. Ele pensava muito na educação e eu também toda a vida achava que o homem só tem uma melhora com os meios de educação. Se o homem não estudar, não tiver educação, ele não tem condições de progredir, né? E sempre nós pregávamos, aqui eu e o meu sócio, porque eu tinha um sócio, o Quinca Rezende, nós pregávamos muito para a turma educar os filhos, né, para a escola. E eu nessa embalagem também, os filhos que eu tive, eduquei todos, é tudo formado, tudo tem curso superior, né? E quando meus filhos chegaram do estudo... Só voltando um pouquinho, seu Pedro, para a gente começar um pouco mais também a história, o ano de nascimento do senhor, o mês e a filiação do senhor. A minha filiação, o meu pai chamava José Malaquias da Cunha. Era morador em Jataí, nasceu em Jataí. E minha mãe é Auristela Marra da Cunha, nasceu em Caiapônia e viveu em Jataí. A minha filiação é essa. A data de nascimento do senhor? Eu nasci no dia 26 de abril de 1918. Seu Pedro, quando o senhor chegou aqui em Mineiros, como é que era a cidade? A cidade era pequena, a rua principal era essa rua, hoje é Eufrásio. Benedito Eufrazino. Benedito Eufrazino. Benedito Eufrazino. E essa aqui é a rua Coronel Paraçu, hoje é Rua 3, e a Rua 14, 15, que hoje é a Rua 14. Então, o movimento dos encontros namorados, do movimento de festa, era uma passeata na frente da igreja até que a esquina próxima da igreja, né? A fazer o vai e vem ali, a rapaziada, as moças. E quando tinha o luar, a gente sentava nas portas, que é a turma de rapaz, moça, serenata, cantarola e coisa. Era a vida de Mineiros. Mineiros era muito pequeno. Mineirinho, a outra parte de lá, era poucas casas, né? E comercialmente falando, como é que era a cidade? A cidade, o comércio aqui era pequeno. Agora, para mim, eu atingi um comércio forte devido a pegar a parte de Mato Grosso, que a outra turma não tinha, né? Eu tinha conhecimento, eu conhecia aqueles meus fazendeiros todos ali de Mato Grosso, eu viajei muito lá,
Então por aí eu consegui fazer um comércio mais forte do que os outros, né? Correto. E o senhor falou inicialmente também assim... Agora, o sistema comercial nosso era vender para fim de ano, receber fim de ano, né? Na caderneta. Não, não tinha caderneta, não, é contas correntes, né? Contas correntes. Eu chegava, me comprava, eu debitava, e o dia que ele vinha acertar, por ali, né? E, assim, a influência maior comercial era pecuária, agricultura? Exclusivamente a pecuária. A agricultura nossa era muito pequena. Agora a pecuária nossa aqui sempre foi forte, né? Certo. E, assim, em termos de população, qual era mais ou menos estimada a população de Mineiros? Isso em que ano? Parece, eu não estou bem certo, mas me parece que a população de Mineiros era uma base de 7 mil habitantes, porque o nosso eleitorado aqui era mais ou menos 3 mil e poucos eleitores. A população total do município me parece que era 7 mil e tantos. O número de estabelecimentos comerciais, o senhor se lembra mais ou menos na época? Me parece que eram 4. Quer dizer, comércio mais forte, e mais algumas vendinhas, né? Mas comércio mesmo eram 4. Né? O senhor? Era o senhor Rodrigo, o Basta Simão, eu e o Jonas Patrício. Depois veio o Raul, mas já bem mais tarde. Correto. Aí o senhor estava falando também, na época, até do transporte que o senhor fazia, de máquinas em cargas, em burros, como é que era isso? Cargueiro de burro. Eu carregava 2 máquinas em cada burro, né? E saía de fazenda em fazenda, mas isso já lá no Cachoeira Alta, Caçu, isso antes de vir para cá? Antes de vir para Mineiros? Antes de vir para Mineiros. Bem, mas um aspecto interessante também que a gente sabe, dessa vida de Mineiros, município nenhum vive sem o seu lado político. Quais foram as histórias mais marcantes nessa área que o senhor vivenciou aqui em Mineiros? Eu, quando vim para Mineiros, a minha família era muito ligada ao Dr. Pedro. E eu fui ligado à política do Dr. Pedro Ludovico. Então, quando eu cheguei aqui, Dr. Pedro achou muito bom e me pediu para fazer parte do diretório do PSD. Eu fui membro do diretório toda a vida. Eu nunca assumi a presidência, porque a presidência precisava sair em Goiânia, pois eu não tinha tempo. Mas eu fui o tesoureiro, e o tesoureiro de partido geralmente sustenta o partido, porque não tinha dinheiro, compreendeu? E eu fazia, por exemplo, uma ordem para entrega de uma gasolina, ou mandar um mensageiro em qualquer lugar, que saía do meu bolso quase. Então eu sempre fui o tesoureiro do PSD. E depois PMDB. Né? Certo. Confiava demais na política do Pedro Ludovico, que para mim foi um dos estadistas maiores de Goiás. Viu? A política da época era muito diferenciada de hoje? Muito diferenciada, muito perigosa. Alguma passagem assim mais marcante que o senhor se lembra? Lembro, tinha passagens bruscas, né? Às vezes chegavam delegados, se ele era do outro partido, ele se convidava logo para comparecer à delegacia, e tinha essas coisas tudo, né? O voto não era assim, o principal instrumento, então? Não, quer dizer, o voto ajudava, porque não deixava de ajudar, né? Mas havia muita preponderância, muita autoridade competente demais, né? Além dos limites. Um outro aspecto interessante, senhor Pedro, é da variedade que existe até hoje aqui no estabelecimento comercial do senhor. Parece que já dá assim a ideia de supermercado já naquela época que praticamente não existia hoje, como hoje. Não tinha supermercado, não tinha. Tinha o que nós chamamos as vendas, né? Alguma coisa, por exemplo, alimentício, e muita cachaça, muita bebida, e alguma espécie de alimento, mas não tinha o supermercado, né? Agora, a minha loja, por exemplo, era a loja mais artigos finos. Eu trabalhei com artigos finos e um armazém pesado. Eu vendia muito café, muito açúcar, muito arroz, feijão. O armazém pesado eu tinha aqui, o meu comércio maior foi esse, né?
E como é que era a questão da compra, por exemplo, o pessoal que vinha, os fornecedores do senhor, no caso, o transporte aqui, dessa mercadoria? Aqui, por exemplo, a turma que eu tinha aqui, eu fazia o fornecimento para o produtor, ele ia trabalhar, trazia os peões, levava a mercadoria e me pagava com a produção e o restante eu pagava dinheiro. Então eu tinha aqui uma base de um transporte de uns 20 a 30 mil sacos de arroz e feijão para Uberlândia. O meu despejo era Uberlândia, né? Mas a nossa lavoura aqui era pequena, né? E não foi grande. Agora a pecuária, eu sempre fiz parte, eu sou pecuarista, eu não sou fazendeiro. Mas eu sou até hoje, eu nunca fiquei sem movimentar o gado, né? Como é que era assim, esse intercâmbio do pessoal que fornecia para o senhor as mercadorias, os produtos? Prazo grande, né? Prazo de 180, às vezes até prazo de ano também. Isso com juros? Não tinha juros. E eu nunca cobrei juros também, assim de freguês. Era o preço já pré-determinado? Pré-determinado. Eu ganhei dinheiro porque meu movimento foi grande. Mas o lucro era restrito, porque o prazo grande, sem juros, né? E a confiança era muito grande? A confiança muito grande, né? Praticamente não tinha os calotes que existem? Não tinha calote. E eu, por exemplo, vendia, a um rapaz, às vezes novo, ele não me pagava, o pai ficava sabendo e vinha pagar de imediato, né? E chamava a atenção dele, coisa. Mas falando um pouquinho também, seu Pedro, da constituição da família. Quer dizer, o senhor falou que morava em Jataí, conheceu a sua querida esposa aqui em Mineiros? Não, eu conheci ela em Jataí. Conheceu em Jataí? Eu fiquei noivo dela em Jataí, ela é daqui. Mas então, eu fiquei noivo dela, ela morava em Jataí. Ela é filha de Mineiros, morava em Jataí. E nós ficamos noivos, nesse momento a família dela resolveu mudar para Mineiros, né? Mudar para Mineiros. E aí, então, veio o casamento, aí começou a vir os filhos. Nós casamos, logo veio os primeiros filhos. Eu perdi a primeira, ela morreu com 2 anos. E ficou o mais velho, o Pedro Carlos. E depois a Maria Lúcia, Malaquias, Glaucia e Paula. Eu tenho 5 filhos, quer dizer, 6 com a que morreu, né? Seu Pedro, hoje a juventude usa uma expressão ficar. E como é que, quer dizer, hoje a pessoa fica com um, fica com outro, amanhã está com outro. Como é que era o namoro na época do senhor? É uma coisa com muita seriedade, muita vigilância. Por exemplo, uma moça não saía com um rapaz, com um namorado sozinho, os dois. Se você ia palestrar com a moça na casa dos pais, sempre tinha um ou 2 sentinelas ali junto, palestrando também. Não tinha liberdade, né? É muito restrita a liberdade. Certo. E a vida, no geral, assim como uma cidade pequena, uma cidade pacata, como Mineiros, como é que era? Era muito boa, né? Muita amizade. Hoje, com a televisão, com outras coisas, você quase que não tem mais o sistema de visitas. A gente, naquele tempo, tinha a obrigação de fazer as visitas semanal para um, para outro, e receber as visitas também. Então, aquilo era muito gostoso. Se, por exemplo, está na sua casa, chega aí uma família, uma palestra, mas isso, aquilo, um come e bebe, era uma coisa muito gostosa, né? E outro aspecto interessante também com relação às viagens. Por exemplo, para ir daqui para Uberlândia, quanto tempo se gastava? Na ocasião eu gastei 15 dias. Isso em qual o tipo de condução que o senhor usou? Caminhão, não tinha outra condição, não é só caminhão. Nós aqui, quando eu cheguei aqui, só tinha caminhão para Uberlândia. Passado muito tempo, apareceu uma jardineira para pegar 6 passageiros, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu levava o dia inteirinho para ir Jataí e para voltar para casa, num dia de viagem. Qual que era o dinheiro da época? Hoje nós temos o real. Na época, qual que era? É o R$1.000. A nota de conto de réis era maior. A de R$500.000 é de mais
mais movimento. Né? R$ 1.000 não era qualquer um que punha no bolso. Conto de réis, né? Conto de réis. O R$ 1.000 é o dinheiro mais barato, é o mínimo, né? Então, só para a gente entender melhor, o conto de réis era a maior nota. A maior nota. Um conto de réis na época dava para comprar mais ou menos o que, assim, comparando com os dias de hoje? 10 vacas. 10 vacas. Eu comprei, quando eu cheguei aqui, eu comprei 10 vacas com conto de réis. Né? O senhor acompanhou também o esporte aqui em Mineiros, o futebol? Acompanhei. O senhor pode falar um pouco a respeito? Não, também? eu não tenho muito. Eu sou sócio de todos os clubes, sócio fundador do Santos e do MEC. Mas eu não frequento futebol. Eu não... Na época do Santos, do Palmeiras, o senhor assistia jogo? Como é que era? Não, nunca fui. Nunca foi? Nunca importei com o jogo, eu não gostei. Mas o jogo nós tínhamos aqui, fazer com Jataí, com muita política. Era um jogo, era uma turma ativa no futebol, tinha uns jogadores bons, nós tínhamos times fortes aqui, né? O Santos, por exemplo, foi um time que sempre apareceu. Aí também o MEC, o Palmeiras. Né? Por falar em política, qual a comparação que o senhor faz dos administradores da época que o senhor aqui chegou, o senhor que acompanhou até os dias de hoje? O pessoal da época exercia mais a política com mais amor, com mais carinho pelo município, com mais interesse do que hoje, ou é diferente ou não tem nenhuma diferença? Há muita diferença, quer dizer, a diferença no seguinte, a nossa turma antes, quase que a política, o sujeito assumiu a prefeitura quase que para benefício popular, viu? Não era com intenção de interesse próprio. E hoje a política é interesse próprio, né? Com isso, a gestão era mais pacata, menos entusiástica, né? Agora hoje já a turma tem entusiasmo, tem mais acesso para Goiânia, condições mais favoráveis, né? Hoje o senhor tem filhos médicos, tem genro médico. A medicina na época, como é que era? A medicina, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos aqui um médico, o Dr. Neves. É o pioneiro. É o pioneiro e um médico muito... uma pessoa super bom, super caridoso. E ele fazia visitas, ele não tinha hospital, ele visitava os doentes em casa todos os dias. Se ele estava acamado, ele era seu médico, ele ia em sua casa todos os dias fazer visita, ver o remédio que precisava. E uma pessoa de muita sensibilidade, muito nervoso. Qualquer coisinha ele estourava, mas não é só na medicina não, qualquer coisa ele estourava, mas é uma pessoa de uma caridade única, viu? Caridoso mesmo, Dr. Neves. Então depois ele saía para Uberaba, a mulher dele morava em Uberaba, ficava às vezes 2 meses para lá, nós ficávamos sem médico aqui. Aí chegou aqui o Dr. Pena, logo após veio o Dr. Jaime. O Dr. Jaime esteve aqui talvez uns 6 anos e melhorou. E quando veio o Dr. Soail, comprou aqui do médico filho do Joaquim Açúcar. E um hospitalzinho pequeno, um casarão velho lá na Rua 15. Aí o Soail ia para Jataí, ia voltar para Jataí. Eu, Quinca Rezende, Ismael e o Joaquinzinho. Não deixamos ele ir, nós fomos lá e eu levei meus livros para ele. Falei para ele que ele tinha um futuro muito grande aqui, se ele pegasse o que eu peguei, e que eu forneci aquela lista para ele convidar essa gente para ser cliente dele. E que ele abrisse o fiado com essa freguesia. E ele fez. E logo veio o doutor Figueiras. E aí os dois trabalhando e o hospital deles entrou em progresso. Quando o Nego Costa era prefeito, doou um terreno para o hospital, que é onde está o hospital hoje. A prefeitura, né? O prefeito era o Nego Costa, Silvestre Costa Lima.
Então, nesse momento, o doutor Edésio atrapalhou isso aí. O doutor Edésio era o secretário da prefeitura. E estava isso, aquilo aí, nós fizemos uma reunião aqui em casa, na minha loja. Eu, o Joaquim Rezende e o Joaquinzinho. E fomos falar com o prefeito sobre ou você dá o terreno, se você não der, nós vamos dar. E eu arrumei o terreno com o Aurélio. O Aurélio tinha um loteamento aí, então depois pronto doar para o hospital se precisasse. Né? Eu arrumei com o compadre Aurélio. Aí falamos com só ele foi lá no Nego Costa, na prefeitura. Aí o Nego chamou a Câmara, já reuniu, já deu o terreno, já então mostra o terreno para ele, vamos dar. Aí o Edésio exigiu que ele funcionasse o hospital, começasse a construção em 30 dias. Ele disse, não estou pedindo, se der o terreno, bem, se não der, não. Aí o prefeito mandou que ele desse a escritura, aí deu a escritura, ele saiu da prefeitura e iniciou o hospital. Correto. Outro aspecto interessante também... Mas o hospital dele foi feito no Cerrado, né? Ah, no Cerrado? No Cerrado. Não tinha nada em volta da casa? Não, não tinha nada. Era totalmente no Cerrado. É. Outro aspecto interessante da cidade também, antes... Outro aspecto interessante é que o campo de aviação era aqui na Primeira Avenida, aonde está o prédio do Miguel Costa. Ali era o campo de aviação nosso. E de quanto tempo descia um avião aqui? Lá de mês e mês, um teco-teco aí, ou 2 meses. Né? E aquilo, para a população, era uma festa? Um avião chegou na cidade. Muita gente ia para ver. Ia. Quais as pessoas mais ilustres, por exemplo, assim, que visitaram Mineiros nessa época? O senhor se lembra? Pessoas assim de fora? Sim, pessoas mais ilustres, políticos, enfim. Os políticos que frequentavam muito aqui, era o doutor Pedro vinha sempre, o Mauro Borges, doutor Itiberê, que era advogado, sempre vinha aqui, doutor Júlio Cunha, que era prefeito de Jataí e era advogado também, fazia sempre as visitas aqui, o doutor Antônio Soares Geda de Jataí, doutor Rubens, era advogado também, frequentava aqui sempre, era a turma que sempre nos... Como é que era Jataí, Mineiros? Parece que sempre teve uma rixazinha. Como é que uma política muito grande, né? Sempre o mineiro dizia que Jataí está segurando as coisas para cá, e Jataí fazia força para lá. Isso é uma questão política certa, que isso existe mesmo, né? Mas parece que até existia sempre volta e meia, encontrava uma turminha de rapaz de Jataí com mineiros e dava até umas riliazinhas também. Não tinha. Não. Era sempre, às vezes quando eu morava em Jataí, por exemplo, eu fiquei conhecendo muitas moças aqui de mineiros, apresentados pelos rapazes daqui, que já era conhecido da gente, havia muita amizade entre mineiros e Jataí na parte social, né? E a comunicação? Na época não tínhamos rádio local, não sei se já existia jornal, como é que era feita a comunicação? Eu conseguia, por intermédio dos telegrafistas aqui, e o telegrafista lá de Jataí é maçom, eu sou maçom, ele era muito amigo meu, então eu queria, a gente passava um aviso. É um aviso que porque quase tinha um telefone, né? Aí na época do Código Morse também? Aquilo que a gente fazia, aquele telegrafista fazia, não estava bem enquadrado na lei, mas eles faziam para uma questão de saúde ou qualquer negócio rápido, eles faziam para a gente, né? Agora, a nossa comunicação aí é o telégrafo, né? É o número 1. E o telegrama daqui para Jataí às vezes levava 3 dias. Né? Uma comunicação daqui para Jataí em torno de 3 dias? 3 dias. Houve a ocasião de eu passar telegrama para lá urgente, 3 dias. E a agência do Correio já existia, naturalmente? A agência do Correio existia. Localizava-se, onde ficava a agência do Correio? Era sempre no fórum, né? Esse prédio do fórum que foi demolido, sempre foi o local do Fórum em Mineiros, não? Mas antes tinha a prefeitura e tinha o trabalho das questões oficial, né?
Era casa alugada, uma hora era num lugar, outra hora era em outro lugar. Seu Pedro, nós temos já muita coisa perdida na memória da história de Mineiros. Por exemplo, a cadeia antiga já não existe, o fórum primeiro já não existe, o clube social primeiro também aqui na Praça Coronel Carrijo já não existe. Você poderia dar uma remontada, falar um pouquinho dessa parte, dar mais ou menos assim para a gente entender como é que eram as edificações? Eu vou falar primeiro sobre o clube. Certo. O Clube Mineiros. O Clube Mineiros era num casarão velho da prefeitura, ali na esquina, no Lago do Fórum hoje, embaixo, do lado direito. Então ali era o nosso clube, né? E uma ocasião eu fiz um carnaval lá e saiu uma briga. Com 10 minutos não tinha uma pessoa dentro do clube, mesa tudo no chão, garrafa quebrada. Mas isso era muito raro, né? Foi uma questão assim de momento. Eu fui presidente do Mineiros Clube, já aqui na Rua 3, onde é a rádio hoje. Eu fui presidente ali, então ali eu estava com minhas filhas, a mocinha, o Pedro Carlos, rapazinho, e deles veio fazer uns bailes bons ali, nós fizemos umas brincadeiras muito boas ali. Foram o presidente Zé Cruz, Barros Cruz, a doutor Roldão, eu, a Aureliano, de forma que nós conseguimos fazer ali um clube bem assessorado. O prédio não era bom, mas a sociedade maravilhosa, né? E dali eu idealizava fazer outro clube, mas já estava no fim do meu mandato, eu iniciei o comando para um novo clube aqui em Mineiros, mas um clube assim, melhor, porque me pediram emprestado o clube lá para uma reunião de políticos. E na hora lá eu tive a impressão que o nosso clube estava parecendo uma serraria, o teto parecendo uma serraria, coisa, e eu resolvi fazer um clube mineiro, né? E nisso chamei a turma, combinamos, vamos fazer, vamos. Aí terminou meu mandato. Mas eu já pensando em fazer o clube, mas quando eu estava iniciando, veio uma comissão aqui para mim fazer o prédio do Banco do Brasil. Mas eles queriam o prédio dentro de 6 meses para funcionar o banco. E essa construção era pesada, para fazer ela dentro de 6 meses, aqui, um material difícil, essa coisa, mesmo mão de obra, né? Mas eu consegui entregar o clube, o prédio com 4 meses, né? A parte comercial embaixo e 2 apartamentos em cima, que era para o gerente e subgerente. E conseguimos trazer o doutor Cajango. Só me interrompendo, senhor, esse prédio ali na 4ª Avenida. Na 4ª Avenida, hoje é a Caixa Econômica, né? Ali foi feita a minha gestão. Foi bem, o senhor também queria lembrar um pouco da cadeia antiga que nós tínhamos, né? A cadeia foi uma cadeira bem antiga, né? E ali antigamente era a Câmara, funcionava, a Câmara Municipal funcionava na parte de cima do primeiro andar. E o quartel é onde é Santiago, encostadinho lá na cadeia. Mineiro já teve um quartel, então? Tinha, quartel era uma casa na velha, hoje é Santiago. Tinha um pelotão? Nada, é quartel com 4, 5 soldados só. Né? Correto. Seu Pedro, eu estou vendo aqui, o senhor recebeu já também um título de cidadão mineirense. Isso, sem dúvida alguma, é uma grande honra para o senhor também. Foi para mim uma honra muito grande, porque eu me julgo um pioneiro e uma pessoa, eu tenho ajudado, assim, por exemplo, na parte social elevada, né? Eu ajudei muito na parte social, assim, uma elevação boa. Tanto que eu tenho aí 3 médicos que, quando foi para fazer o hospital, eu comprei lá para eles entrar como sócio, né? E hoje está
Doutor Silvestre Quezel, Maria Lúcia, filha, doutor Malaquias, o Paulo, e já veio mais um sobrinho, que é o Renato, também trabalha lá, né? E já uma neta, também já está trabalhando lá, não como médica, mas como organizadora do hospital, né? Correto. Seu Pedro, a gente deixa o senhor assim à vontade, se o senhor quiser fazer algum esclarecimento, alguma declaração nesse nosso documentário, o senhor fica à vontade, se o senhor quiser lembrar alguma coisa a mais. Eu tenho aqui em Mineiros, por exemplo, eu gostei muito da gestão do Pedro Arantes, apesar que ele tinha umas partes de valentia e coisa, mas ele ajudou a levantar. E tem também o Zé Cristiano. O Zé Cristiano foi um prefeito que ajudou Mineiros. Ele, na gestão dele, ele não fez muita coisa, mas organizou para fazer, né? O Zé Cristiano tinha ideias avançadas, né? PSD, UDN. Muito PSD. Diferente hoje, depois veio a Arena, MDB. O senhor julga que há uma grande diferença hoje, daquela época para cá? Tem uma diferença muito grande. Eu militei muito na política. Eu em Jataí, eu militei na política forte mesmo, no tempo do Carvalhinho, né? Eu era rapaz, eu era jovem e militei bastante ali. E quando eu vim para cá, eu tinha assim, muita amizade com a turma que dirigia, coisa e dava muita ideia, eu forneci muita ideia para um, para outro. E notei que Mineiros, nesse período, desenvolveu bastante. Nós aqui já estamos com escolas boas, nós estamos com a turma a mocidade nossa já tem meios de estudar e progredir com o seu trabalho, né? Qual o recado que o senhor dá para a juventude, para a mocidade? Como? O recado que o senhor daria hoje, com a experiência que o senhor tem, para a juventude, para a mocidade? Hoje ainda estive com a neta que está querendo mudar para cá. Ela é filha do Pedro Carlos, mora em Goiânia. Há pouco tempo, conversando com ela e com o pai e a mãe, a minha opinião para eles é que a única coisa que eleva o homem é o estudo. A pessoa que não tem estudo, ele às vezes fica rico, ele tem muito dinheiro, mas ele sofre. Ele não tem capacidade. Ele sente humilhado. Onde ele chega, ele sente humilhado. E a pessoa que estuda, ele é pobre, ele não tem nada, depois ele chega, em qualquer lugar que ele chega, ele tem sua posição de líder. A minha opinião para a mocidade, estuda, porque o mineiro hoje tem condições de qualquer um pobre estudar. Nós estamos nessa época, né? Sr. Pedro, nós agradecemos muito então pela grande colaboração que o senhor deu para esse trabalho que nós estamos realizando e, naturalmente, a comunidade mineirense também agradece muito por tudo que o senhor já fez por nossa cidade, com o seu trabalho honrado, com a sua família, enfim, por tudo aquilo que o senhor desenvolveu aqui na nossa querida Mineiros. Eu quero também agradecer ao povo de Mineiros, os amigos, a minha freguesia, me ajudaram muito e eu tive grandes amigos aqui, tanto que há pouco tempo era para me mudar para Jataí. Meus bens em Jataí talvez 3 vezes mais do que aqui em Mineiros. E eu não saí de Mineiros por gratidão. Eu me considero filho de Mineiros, né? Então eu sinto feliz aqui dentro. Qual o momento assim ainda que mais marcou, que mais emocionou a pessoa do seu Pedro de Víncula da Cunha? Aqui em Mineiros, a hora do meu casamento. Quantos anos de casado, seu Pedro? 62. O senhor lembra bem aí a data, o dia do casamento? 27 de fevereiro de 1943. A gente fala que está terminando, mas o assunto é bom e um puxa o outro. Como é que foi assim o casamento? Como é que era o casamento da época? O meu casamento foi muito simples. Tivemos uma brincadeira, tivemos um bailezinho na casa da noiva, né? Mas foi tudo muito simples. Eu toda a vida fui uma pessoa simples em tudo. Eu gosto de tudo bem feito
mas com simplicidade. Eu nunca gostei de exibir. Acho assim, para mim fazer exibição eu não tenho condição, né? Para mim tudo é simples e natural. Seu Pedro, serenata. O pessoal antigamente tinha. O senhor já correu muito do pai das moças aí fazer serenata, seu Pedro? Não, aquilo a gente chegava, às vezes abria, dar uma bebida, uma cerveja, às vezes um licor. Né? Agora serenata, mesmo aqui em Mineiro até fiz poucas. Mas eu fui seresteiro em Rio Verde, né? Nós cantava? Não, nós tínhamos uma turma lá que nós fazíamos serenatas, colosso e baile. Aí, após o baile, a serenata apanhava mesmo. Né? Eu sou pioneiro aqui hoje. Era eu e o Jonas. O Jonas morreu há poucos dias. Hoje eu sou o comerciante mais antigo aqui dentro. Né? Eu cheguei aqui em 42, está com 60 e tantos anos. Né? E nesse lugar. Porque, eu trabalhei com meu sócio 16 anos. Para nós separar a nossa sociedade foi muito difícil, porque a nossa amizade, né? Eu achando muito ruim, ele sair, a cidade era pequena, a rua principal. Seu Pedro, quando o senhor chegou aqui em Mineiros, como é que era a cidade? A cidade era pequena, a rua principal era essa rua. Hoje é Eufrásio. Benedito Eufrazino. Benedito Eufrazino. E essa aqui é a rua Coronel Paraçu, hoje é Rua 3, e a Rua 14, 15, que hoje é a Rua 14. Então, o movimento dos encontros dos namorados, do movimento de festa, era uma passeata na frente da igreja até que a esquina próxima da igreja, né? Fazia o vai e vem ali, a rapaziada, as moças, e quando tinha o luar, a gente sentava nas portas, que é a turma de rapaz, moça, serenata, uma cantarola e coisa. Era a vida de Mineiro. Mineiro era muito pequeno. Mineirinho, a outra parte de lá, era poucas casas, né? E comercialmente falando, como é que era a cidade? A cidade, o comércio aqui era pequeno. Agora, para mim, eu atingi um comércio forte devido a pegar a parte de Mato Grosso, que a outra turma não tinha. Né? Eu tinha conhecimento, eu conhecia aqueles fazendeiros todos ali de Mato Grosso, eu viajei muito lá. Então, por aí eu consegui fazer um comércio mais forte do que os outros. Né? Correto. E o senhor falou inicialmente também assim... Agora, o sistema comercial nosso era vender para fim de ano, receber fim de ano, né? Na caderneta? Não tinha caderneta, não, é contas correntes, né? Contas correntes. Eu chegava, me comprava, eu debitava, e o dia que ele vinha acertar, por ali, né? E, assim, a influência maior comercial era pecuária, agricultura? Exclusivamente a pecuária. A agricultura nossa era muito pequena. Agora a pecuária nossa aqui sempre foi forte, né? Certo. E, assim, em termos de população, qual era mais ou menos estimada a população de Mineiros? Isso em que ano? Parece, eu não estou bem certo, mas me parece que a população de Mineiros era uma base de 7 mil habitantes, porque o nosso eleitorado aqui era mais ou menos 3 mil e poucos eleitores. A população total do município me parece que era 7 mil e tantos. O número de estabelecimentos comerciais, o senhor se lembra mais ou menos na época? Me parece que eram 4. Quer dizer, comércio mais forte, e mais algumas vendinhas, né? Mas comércio mesmo eram 4. Né? O senhor? Era o senhor Rodrigo, o Basta Simão, eu e o Jonas Patrício. Depois veio o Raul, mas já bem mais tarde. Correto. Aí o senhor estava falando também, na época, até do transporte que o senhor fazia, de máquinas em cargas, em burros, como é que era isso? Cargueiro de burro. Eu carregava 2 máquinas em cada burro, né? E saía de fazenda em fazenda, mas isso já lá no Cachoeira Alta, Caçu,
Isso antes de vir para cá? Antes de vir para Mineiros? Antes de vir para Mineiros. Bem, mas um aspecto interessante também que a gente sabe, dessa vida de Mineiros, município nenhum vive sem o seu lado político. Quais foram as histórias mais marcantes nessa área que o senhor vivenciou aqui em Mineiros? Eu, quando vim para Mineiros, a minha família é muito ligada ao Dr. Pedro. E eu fui ligado à política do Dr. Pedro Dorico. Então, quando eu cheguei aqui, o Dr. Pedro achou muito bom e me pediu para fazer parte do diretório do PSD. Eu fui membro do diretório toda a vida. Eu nunca assumi a presidência, porque a presidência precisava sair em Goiânia e coisa, eu não tinha tempo. Mas eu fui o tesoureiro, e o tesoureiro de partido já me sustenta o partido, porque eu não tinha dinheiro, compreendeu? E eu fazia, por exemplo, uma ordem para entrega de uma gasolina, ou mandar um mensageiro em qualquer lugar, que saía não tinha supermercado, não tinha o que nós chamamos as vendas, né? Alguma coisa, por exemplo, alimentício, e muita cachaça, muita bebida, e alguma espécie de alimento, mas não tinha o supermercado, né? Agora, a minha loja, por exemplo, era a loja mais artigos finos. Eu trabalhei com artigos finos e um armazém pesado. Eu vendia muito café, muito açúcar, muito arroz, feijão. O armazém pesado eu tinha aqui, o meu comércio maior foi esse. Né? Transporte dessa mercadoria. Aqui, por exemplo, a turma que eu tinha aqui, eu fazia o fornecimento para o produtor, ele ia trabalhar, trazia os peões, levava a mercadoria e me pagava com a produção, e o restante eu pagava dinheiro. Então eu tinha aqui uma base de um transporte de uns 20 a 30 mil sacos de arroz e feijão para Uberlândia. O meu despejo era Uberlândia, né? Mas a nossa lavoura aqui era pequena, né? E não foi grande. Agora a pecuária, eu sempre fiz parte, eu sou pecuarista, eu não sou fazendeiro. Mas eu sou até hoje, eu nunca fiquei sem movimentar o gado. Mercadorias, os produtos... prazo grande, né? Prazo de 180, às vezes até prazo de ano também. Isso com juros? Não, não tinha juros. E eu nunca cobrei juros também, assim de freguês. Como é que é? A medicina, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos aqui um médico, o Dr. Neves. É o pioneiro? É o pioneiro e um médico muito... uma pessoa super bom, super caridoso. E ele fazia visitas, ele não tinha hospital, ele visitava os doentes em casa todos os dias. Se ele estava acamado, ele era seu médico, ele ia em sua casa todos os dias fazer visita, ver o remédio que precisava. E uma pessoa de muita sensibilidade, muito nervoso. Qualquer coisinha ele estourava, mas não é só na medicina não, qualquer coisa ele estourava, mas é uma pessoa de uma caridade única, viu? Caridoso mesmo, Dr. Neves. Então depois ele saía para Uberaba, a mulher dele morava em Uberaba, ficava às vezes 2 meses para lá, nós ficávamos sem médico aqui. Aí chegou aqui o Dr. Pena, logo após veio o Dr. Jaime. O Dr. Jaime teve aqui talvez uns 6 anos e melhorou. E quando veio o Dr. Soail, comprou aqui do médico filho do Joaquim Açúcar. E um hospitalzinho pequeno, um casarão velho lá na Rua 15. Aí o Soail ia para Jataí, ia voltar para Jataí. Eu, Quinca Rezende, Ismael e o Joaquinzinho. Não deixamos ele, nós fomos lá e eu levei meus livros para ele. Falei para ele que ele tinha um futuro muito grande aqui, se ele pegasse o que eu peguei, e que eu forneci aquela lista para ele, que ele abrisse o fiado com essa freguesia. E ele fez. E logo veio o doutor Figueiras. E aí os dois trabalhando e o hospital deles entrou em progresso. Outro aspecto interessante da cidade também, Outro aspecto interessante é que o campo de aviação era aqui na primeira avenida, aonde está o prédio do Miguel Costa.
Ali era o campo de aviação nosso. E quanto tempo descia um avião? E lá de mês e mês de um teco-teco aí, ou 2 meses. Né? E aquilo, para a população, era uma festa? Um avião chegou na cidade. Muita gente ia para ver? Ia. Quais as pessoas mais viam no jornal? Como é que era feita a comunicação? Eu conseguia, por intermédio dos telegrafistas aqui, e o telegrafista lá de Jataí é maçom, eu sou maçom, ele era muito amigo meu, então eu queria, a gente passava um aviso. É um aviso que porque quase tem um telefone, né? Ainda na época do Código Morse também? Aquilo que a gente fazia, aquele telegrafista fazia, não estava bem enquadrado na lei, mas eles faziam para uma questão de saúde ou qualquer coisa, um negócio rápido, eles faziam para a gente, né? Agora, a nossa comunicação aí é o telégrafo, né? É o número 1. E o telegrama daqui para Jataí às vezes levava 3 dias. Né? Uma comunicação daqui para Jataí em torno de 3 dias? 3 dias. Houve a ocasião de eu passar telegrama para lá urgente, 3 dias. E a agência do Correio já existia, naturalmente? A agência do Correio existia. Localizava-se, onde ficava a agência do Correio? Era sempre no fórum, né? Lembrar um pouco da cadeia antiga que nós tínhamos, né? A cadeia foi uma cadeia era bem antiga, né? E ali antigamente era a Câmara, funcionava, a Câmara Municipal funcionava na parte de cima do primeiro andar. E o quartel é onde é Santiago, encostadinho lá na cadeia. Mineiro já teve um quartel, então? Tinha, quartel é uma casa na Vela, tinha, hoje é Santiago. Tinha um pelotão? É quartel com 4, 5 soldados só. Né? Correto. Seu Pedro, eu estou vendo aqui, o senhor recebeu já também um título de cidadão mineirense. Isso, sem dúvida alguma, é uma grande honra para o senhor também. Foi para mim uma honra muito grande porque eu me julgo um pioneiro e uma pessoa, eu tenho ajudado, assim, por exemplo, na parte social elevada, né? Eu ajudei muito na parte social, assim, uma elevação boa. Tanto que eu tenho aí 3 médicos que, quando fui para fazer o hospital, eu comprei lá para eles entrar como sócio, né? E hoje está o doutor Silvestre Quezel, Maria Lúcia, que é filha, doutor Malaquias, o Paulo, e já veio mais um sobrinho, que é o Renato, também trabalha lá, né? E já uma neta, também já está trabalhando lá, não como médica, mas como organizadora do hospital, né? Valeu, seu Pedro. Muito obrigado. Viu? Nós que agradecemos. Não sei se a gente conseguiu traduzir bem assim o que a gente queria, mas o senhor foi excepcional. Nós podemos fazer uma tomadinha assim aqui do ambiente aqui, né, seu Pedro? Pode fazer. Fazer uma tomada aqui. Apesar que meu ambiente está assim meio da minha moda. Veja como era sortida a Casa Malaquias. Podemos dizer que do tradicional penico até uma chique arreata de animais, você encontrava lá na Casa Malaquias, com todo o zelo, com todo o esmero que tinha o senhor Pedro Malaquias.
Verde Vale. Verde Vale.